Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro da Escola de Lideranças Barra Vento. O nosso programa de hoje chama-se Máximo Desempenho em Vendas. É um programa completo para treinamento de vendedores. Mas como o nosso tempo é restrito, hoje nós vamos utilizar parte desse programa oferecendo dicas de vendas do Sistema Barra Vento para os licenciados. Eu espero que esse encontro seja proveitoso para vocês, útil, que vocês possam estar utilizando essas dicas para melhorar as vendas nesse final de ano, que promete. Muito bem, sejam bem-vindos. Quem está falando é a Jo Campanhar. Essa loura que tá aí, essa aí era eu. Quando me conhecerem pessoalmente, vão ver que eu mudei um pouquinho. Sou acadêmica de filosofia da UFES. Estou estudando filosofia porque estou me especializando em liderança e achei necessário um conhecimento mais aprofundado sobre comportamento, pensamento, forma e estrutura de pensamento. Eu sou especialista em mercado, especialização internacional em marketing de relacionamento e marketing de varejo. Faço parte de uma associação de marketing de varejo na Flórida e, na realidade, eu trabalho com treinamento há 30 anos, 28 anos em carreira solo. E nosso foco principal é vendas, mas nós atendemos também clientes que precisam de treinamento na área de qualidade no atendimento, telemarketing, liderança e formação de gerentes. Minha primeira questão hoje é: o que eu posso fazer diferente? Por que eu estou começando esse nosso encontro com essa pergunta? Nada na nossa vida muda se a gente não mudar. E muitas vezes um pequeno detalhe que nós mudamos hoje, a gente está criando uma grande mudança no nosso futuro. Então, o que eu posso melhorar na minha vida profissional hoje? Essa é uma reflexão que eu vou deixar com vocês e nós voltamos a falar sobre isso no final desse encontro. Mas é uma reflexão que eu gostaria que vocês levassem. E não só no trabalho, mas o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer diferente para melhorar a minha vida pessoal e os meus relacionamentos. Nada muda se eu não mudar. Então, se eu quero mudar o mundo onde eu estou vivendo, eu tenho que começar essa mudança comigo. E nada é tão bom que não possa ser melhorado. Então, o que você pode fazer hoje, o que você pode mudar hoje para melhorar o seu desempenho pessoal e o seu desempenho profissional? Essas mudanças, elas são necessárias para a evolução da empresa, porque as empresas só evoluem quando as pessoas evoluem. Não existe uma empresa 100% com pessoas 50%. Então, para eu melhorar a empresa, para eu melhorar o desempenho de uma equipe, para eu melhorar o meu desempenho em vendas, eu preciso me melhorar como pessoa. E talvez essa seja a parte mais complicada. Mudar sistemas é fácil, mudar pessoas não é. Um dos elementos indispensáveis para a mudança é aprender a se comunicar. E comunicação é um assunto que nós poderíamos ficar aqui pelo menos 8 horas falando a respeito. Mas vamos deixar algumas dicas também. Para se comunicar, você precisa aprender a ouvir. E todo mundo pensa que sabe ouvir, afinal de contas é uma habilidade inata, nós já nascemos ouvindo. Aliás, ouvimos lá na barriga da mãe, antes de nascer.
Só que comunicar não é falar, comunicar é ouvir. E à medida que nós vamos nos ocupando de mais coisas, nós perdemos essa habilidade de ouvir, de entender, de procurar entender o que o outro fala. Essa dica é muito importante. Nós temos 2 orelhas e uma boca. Isso significa que temos que ouvir 2 vezes mais do que falar. Mas vamos além. Nós temos 2 olhos e uma boca. Isso significa que temos que ver 2 vezes mais do que falar. E indo um pouco mais além, nós temos 2 narinas e uma boca. O que você acha que isso significa? Temos que sentir 2 vezes mais do que falar. Ou seja, se eu quero me comunicar bem, eu tenho que entender o que está acontecendo ao meu redor, vendo, ouvindo, sentindo a situação, para depois falar. E nós, o tempo todo, tentamos nos comunicar falando e falando e falando. Aprenda a ouvir, aprenda a entender. Só um momento, por favor. Desculpem, acho que estou gripando. Muito bem, um dos elementos que podem dificultar a nossa audição é esse 70% de tudo que nós ouvimos é filtrado por nós, mas 70% de tudo que nós falamos também é filtrado pelo nosso interlocutor, pelo receptor da nossa mensagem. Então, de tudo que eu estou falando para você aqui neste momento, 30% chega na sua cabeça exatamente do jeito que eu estou falando, mas 70% vai ser filtrado pelo caminho. E esse filtro, ele é diferente de uma pessoa para outra, ele muda de uma pessoa para outra. Então, se você está emitindo uma mesma mensagem para várias pessoas, pode ter certeza de que ela vai chegar de uma forma diferente para cada um deles. Nós temos algumas dinâmicas que nós fazemos quando em cursos presenciais e nós provamos isso. E o resultado é sempre muito interessante. Então, aprenda a se comunicar, aprenda a ouvir. Se você desenvolver a habilidade de ouvir, você já deu um passo gigantesco em direção a uma comunicação melhor. Ouça mais, fale menos, inclusive com o seu cliente. Por que é necessário aprender vendas? Você pode, em um lapso de momento, lembrar de pessoas que você conhece, pessoas do seu relacionamento, que fizeram um curso para ser advogado. Deve ter alguém no seu relacionamento que tenha feito o curso para ser advogado. E o que ele estuda para ser advogado? O que as pessoas estudam para ser advogado? Elas fazem uma faculdade de Direito e depois se especializam. Você conhece alguém que seja administrador de empresas? O que a pessoa estuda para ser administrador? Você conhece alguém que seja mecânico? Com certificado? Um mecânico também tem que fazer curso de mecânica. Faz curso pela fábrica, faz curso pelo Senai. Marceneiro faz curso para aprender a mexer com madeira. Um chefe de cozinha faz curso para aprender a lidar com alimentos. Enfim, para todas as profissões, ou para quase todas que você conhece, há um curso correspondente. E para vendas? Você conhece algum? Você conhece faculdade de vendedores? É difícil, né? Já ouvi falar de algumas aí pelo Brasil, mas pode ter certeza de que em vendas tudo é aprendido. Apesar de não termos disponível uma faculdade ou uma formação formal, olha só, redundância.
Mas uma escola regular de vendas, tudo em vendas é aprendido. E muita gente deixa de ganhar dinheiro com vendas porque pensa que vendedor é uma vocação, é uma habilidade inata, o vendedor nasce pronto. Isso é balela, isso é mito. O vendedor é aquele que se constrói todos os dias. Vendedor é aquele que se melhora todos os dias. Vendedor é aquele que busca o aprendizado todos os dias. O maior professor de vendas que eu conheço chama-se cliente. Todos os dias você aprende. E vendas tem começo, meio e fim. O grande erro de muitos vendedores é tentar fechar uma venda sem ter abrido. Como é que você fecha um armário se você não abriu a porta? Como é que você fecha uma venda se você não abriu? Como é que você vai entender uma objeção se você não fez uma sondagem? Então, venda tem começo, meio e fim. Toda venda tem que ter uma abordagem, tem que ter uma linha de abertura, que é quando o cliente conversa com você, relaxa e começa a te dar dicas de como vai ser essa venda. O processo de sondagem é imprescindível, a sondagem é a base de qualquer venda. É impossível você vender bem se você não sondou. Muitas vezes é o cliente quem compra. Ou você faz uma venda que poderia ser 2 vezes maior. Você poderia ganhar 2 vezes mais se tivesse investido alguns poucos minutos para fazer um processo de sondagem. A demonstração, a gente vai ver um pouquinho do método CVB, e aí sim vem o fechamento, a venda adicional, não necessariamente nessa ordem, e a próxima venda, porque sua próxima venda tem que ser amarrada, entre aspas, nessa venda que você está fazendo. Venda é um processo contínuo, venda é relacionamento. Então você precisa se relacionar com o seu cliente e buscar mais clientes através desse relacionamento. Vamos ver, como eu disse rapidamente, um pouquinho de cada um desses itens. O que é um processo de sondagem? Um processo de sondagem é uma fase da venda onde você faz algumas perguntas para o seu cliente para poder filtrar e chegar ao interesse real dele. Um cliente que vai comprar um fechamento de varandas, ele não vai comprar um monte de vidros. Ele não vai comprar um sistema de fechamento de varandas. Ele vai comprar conforto, ele vai comprar economia, ele vai comprar rentabilidade, ele vai comprar segurança, ele vai comprar privacidade. Enfim, o que o seu cliente está comprando e por quê? Qual é o real desejo do seu cliente? Você só vai conseguir entender isso se você fizer um processo de sondagem. O processo de sondagem é muito simples, ele é feito com perguntas abertas. O que são perguntas abertas? Perguntas que não admitem sim ou não como resposta. Então você inicia perguntas abertas com chaves, entre aspas, como qual, o que, onde, como, quando, quanto, por quê, o que, enfim. No nosso informativo, que eu espero que vocês já estejam com ele em mãos, há aí um texto onde nós destacamos essas chaves para vocês utilizarem. Bom, baseado na sondagem, você vai conseguir selecionar ou identificar uma estratégia para atender às necessidades que o cliente demonstrou através desse processo de sondagem. Mas nunca ofereça ao seu cliente um remédio se você não sabe qual é a doença. Ou seja, não ofereça produtos se você não sabe qual é a real necessidade do cliente. Nós cometemos esse equívoco diariamente. Diariamente nós estamos repetindo isso. O cliente começa a falar, diz, eu preciso de fechar minha varanda, você já começa a vender o produto sem entender o que está fazendo o seu cliente comprar esse fechamento de varanda.
Você não confiaria em um médico que te oferece um remédio sem fazer um diagnóstico. O cliente não confia em um vendedor que oferece um produto sem saber qual é a sua real necessidade. Então, para isso, o processo de sondagem é útil. E preste atenção, 90% das vendas que você está perdendo é por falta de conhecimento dos desejos do cliente. Eu vou repetir, 90% das vendas que você não está fechando é por falta de conhecimento do real desejo do cliente, é por falta de sondagem. Então, descubra por que o cliente quer o que quer. Você vai vender muito mais para esse cliente e para os clientes que virão através do relacionamento deles. Bom, demonstração, nós vamos mostrar para vocês o que é o método CVB, ou um pouquinho dele. O método CVB, ele é um método mundialmente conhecido, ele é explorado pelo Friedman, que é o maior treinamento de varejo do mundo, e ele ensina você a encontrar o benefício a partir de uma característica. Agora, só funciona se você tiver feito uma sondagem, porque CVB é transformar características em benefícios. E benefício só existe quando eu sei qual é a necessidade do meu cliente. Só assim eu vou poder identificar qual é o benefício ideal para ele. E a partir daí também eu vou descobrir como uma característica pode virar um benefício para o meu cliente. Vamos lá. CVB significa características, vantagens e benefícios. O que são características? Característica é tudo que o produto é, o tamanho, a cor, o formato, a matéria-prima, o peso, a cor, enfim, detalhes que você pode ver, pegar, sentir. Você pode tocar. Isso são características. Vantagens. O que significa essa característica no produto? E benefícios. O que o cliente ganha usando essa vantagem? Então, vamos aqui num exemplo rápido. Com esse dominó, por exemplo. Só um momento, por favor. Desculpem. Vamos lá. Nós temos aí um dominó. Todo mundo sabe o que é um dominó. Uma característica desse dominó, ele é de plástico. Se você fez um processo de sondagem e entendeu que o cliente quer comprar algo durável, vou esticar o exemplo, vou esticar a suposição. Vamos supor que o cliente quer comprar um presente durável e ele está dando um presente para uma criança, um pré-adolescente. Como é que você vai explorar o plástico nesse caso? Olha só, objeto, é jogo de dominó. Uma característica é de plástico, o que significa que, quando eu faço essa pergunta, o que significa que eu encontro a vantagem. Então, é de plástico, o que significa que não quebra. E o que eu ganho com isso? Durabilidade, economia. Então, o CVB é uma linha reta. Você não pode sair pela tangente. Por exemplo, característica é de plástico, o que significa que é colorido. E o que eu ganho com isso? É bonito. Isso não é um CVB. CVB é uma linha reta que você traça entre a característica e o benefício. Se você seguir essa linha reta, você vai chegar ao coração do cliente, porque o que vende são os benefícios. O cliente quer comprar isso, o que eu ganho com isso? Eu costumo dizer que na cabeça do cliente existe um cursor. Um cursor como de computador, e ele fica ali piscando o tempo todo, tentando captar essa mensagem. O cursor dele está o tempo todo perguntando o que eu ganho com isso.
Quando você encontra a resposta para essa pergunta, é muito mais fácil você vender. Então, o CVB, ele otimiza a venda. Ou seja, você vende mais rápido, você vende para um cliente mais confiante, você vende mais. E é isso que você quer, não é? Um exemplo rápido aqui, eu não sou uma exímia, não sou uma expert em fechamentos de varanda ainda. Me aguardem, porque eu vou ficar expert nesse assunto. Mas vamos lá. Barravento, fechamento de varanda é o objeto. Uma característica, ele tem perfis de alumínio exclusivos, normatizados e patenteados. É muito bonita essa frase. É altamente técnica. Mas o que isso quer dizer? Então, perfis de alumínio exclusivos, normatizados e patenteados. O que significa que ele é adaptável a todos os modelos de varandas, janelas e fachadas. E o que eu ganho com isso? Economia. Você não precisa fazer obras. Vamos lá. Outra característica, os vidros funcionam independentes, podendo ser abertos um a um. Quantas vezes você já disse isso para o seu cliente? Você está tentando vender uma característica. E eu vou repetir, benefícios vendem muito mais do que características. O que isso significa? Os vidros funcionam independentes, podendo ser abertos um a um. O que significa que... Qual é a vantagem disso? Por exemplo, se você ouviu que do cliente que a preocupação dele, que o desejo, que a necessidade dele era ter facilidade para limpar, vamos supor que o cliente disse, não, eu pensei em colocar janelas, mas para limpar é muito complicado. Você vai utilizar isso aí. Com o nosso sistema Barravento, você tem muita praticidade e além de ter economia, porque a sua varanda vai estar sempre limpa, com uma rapidez, você vai gastar menos produto e ainda tem segurança. Eu costumo dizer também que geralmente quando você faz uma boa abordagem, uma boa abertura, faz uma sondagem, entende o seu cliente e faz uma demonstração utilizando declarações de benefícios, dificilmente você vai ouvir objeções. É claro que as objeções existem. Eu estou em vendas há 30 anos e eu não tenho nenhuma ilusão de que o cliente vai chegar, não vai colocar nenhuma objeção, todos os clientes assinam o cheque ou passam o cartão e vão embora. Nós sabemos que não é assim. Então, o que a gente precisa entender com relação à objeção? Elas existem, certo? Ok, vamos tratá-las, certo? Então, como reconhecer uma objeção? Principalmente quando o cliente usa muito gostei, mas, vou pensar, e sempre de uma maneira reticente. O cliente seguro diz, eu não quero. E esse eu não quero não é uma objeção. Agora, quem não quer comprar não coloca objeções. Uma objeção pode ser encarada como um sinal de compra. O cliente quer comprar, mas não está seguro. Cabe a você, vendedor, mostrar para ele que esse é o negócio ideal. Como é que você se prepara para eliminar objeções? Primeiro, utilize empatia. Coloque-se no lugar do cliente. Entenda a objeção. Nunca, jamais conteste, jamais confronte um cliente. Do tipo, o cliente diz, esse fechamento está muito caro. E você diz, caro não, é o senhor que ganha pouco. Então, isso não existe. Você não pode confrontar o cliente. Você pode apoiar o cliente e encontrar uma forma de fazer uma nova sondagem enquanto você apoia. Por exemplo, você pode dizer para o seu cliente, compreendo. Por exemplo, se ele falar que é caro. Olha, compreendo a sua posição. Você não disse,
Você não confirmou, você não concordou com ele sobre o preço do produto. Você disse: eu compreendo a sua posição. Investimentos devem ser sempre muito pensados. Mas qual é a sua dúvida? E aí você começa um novo processo de sondagem para contornar essa objeção. Fechamento, existem N técnicas de fechamento e eu coloquei algumas no informativo. Mais importante do que qualquer técnica que você use é a sua vontade de fechar. E para isso você também tem que reconhecer os momentos de fechamento. O cliente lhe dá dicas o tempo todo sobre o momento ideal para fechar. Um deles, e é reconhecido por muitos vendedores e utilizado por muitos vendedores, é o silêncio do cliente. O cliente está do seu lado o tempo todo e pergunta, e testa, e experimenta, e de repente o cliente se cala. Você percebe que ele desacelera. Esse é um indicativo de que você pode tentar um fechamento. E você pode tentar esse fechamento com algumas perguntas simples. Aí, neste momento, as perguntas preferencialmente podem ser fechadas. Desculpe, preferencialmente não. Elas podem ser fechadas. Por exemplo, você pergunta para o seu cliente: o senhor ainda tem alguma dúvida? Gostaria de fazer mais alguma pergunta? E o cliente diz: não. Você então pega seu bloco de pedidos e pergunta: que data é hoje? Ou pode me dar o seu RG, por favor? Ou qual é a melhor data para entrega? Vai ter gente o dia todo para a gente fazer a obra? Se a resposta for afirmativa, o cliente comprou. Você não tem que pensar em mais nada. Preenche o pedido e fecha a sua venda. A maior dificuldade nesse momento é quando o vendedor, mesmo o cliente tendo respondido afirmativamente à tentativa do fechamento, é o vendedor continuar demonstrando o produto. Nesse momento, para a demonstração, o cliente não quer mais demonstração do produto, ele agora vai querer negociar. E quando ele pergunta quanto custa, para de demonstrar, porque essa pergunta é uma pergunta de fechamento do cliente. Na cabeça dele, na ideia dele, ele já comprou. Se ele pergunta quanto ele já se vê usando esse produto. Ele vai querer, nesse momento, negociar. Não demonstra mais produto, não fala mais de qualidades, não fala mais de particularidades, não fala mais de características do produto nesse momento. Atenda o seu cliente e tenta negociar as condições que ele deseja. Então, o momento de fechar é você quem tem que reconhecer. Nunca espere que o cliente diga para você: ok, vou fechar. Antecipe-se. Procure sempre estar à frente do cliente conduzindo esse fechamento. Porque é claro que existem clientes que vão chegar e falar: que legal, quero meia dúzia. E o seu único trabalho é passar o cartão de crédito. Mas a experiência nos mostra que se o vendedor tenta o fechamento, a perspectiva de fechamento, de sucesso na venda é muito maior. Então, lembre-se que o fechamento está na sua mão e a sua vontade de fechar deve ser melhor e maior do que qualquer técnica que você use. Perdoa, vou voltar aqui. Quando você receber um não, comece um novo processo de sondagem. Você pode estar encontrando uma objeção aí. Então, automaticamente, inicie um processo de sondagem. Onde eu vou encontrar clientes? Eu costumo dizer que quanto maior o seu network, a sua rede de relacionamento, maior a sua carteira de clientes. Mas olhe para cima, andando pelo meio da rua, pare
Olhe para cima, se você tiver alguns prédios à sua volta, você vai encontrar clientes. Como é que você vai fazer contato com esses clientes? Tem um livro que chama Marketing de Guerrilha, e infelizmente ele deixou de ser editado e eu já tenho procurado até para comprar, porque emprestei o meu e quem me emprestou não devolveu, e eu não sei quem foi. E eu não consigo comprar esse livro novamente. Mas ele ensina 99 maneiras de vender o seu produto sem ter que investir. E uma das 99 maneiras é através do cartão de visita. Plante, entre aspas, o seu cartão de visita em todo canto que você passar. Se você vai tomar um cafezinho, dê o seu cartão de visita para quem te atendeu, para o garçom, para o dono do restaurante, da lanchonete. Se você vai almoçar, dê o seu cartão de visita. Na hora de pagar a conta, dê o seu cartão de visitas. Se você vai a uma lavanderia, dê o seu cartão de visitas. Se você vai numa farmácia, dê o seu cartão de visitas. Num evento social, onde você encontra pessoas que você ainda não conhece, tenha o seu cartão de visitas à mão. Os números impressionam. Quantos negócios podem ser feitos através de um cartão de visita? Então, use e abuse do seu cartão de visitas. Além de telefonemas, olha os classificados. Quem está vendendo imóvel, normalmente está comprando imóvel. Você tem ali uma oportunidade, até mesmo para quem está vendendo, se o imóvel tem uma varanda, você pode oferecer o fechamento como forma de valorização. Enfim, utilize a sua criatividade para desenvolver uma carteira de clientes. Quanto maior sua carteira de clientes, maior seu saldo bancário. Lembra que através do relacionamento, por exemplo, um cliente que já comprou há um ano atrás, você pode ligar para ele para saber qual é o nível de satisfação dele com o produto que ele está usando e a partir daí solicitar indicações. Indicações é um método quase infalível para vender. Porque você vai ligar para a pessoa dizendo: ei, João, quem me deu seu telefone foi o Zé. O Zé comprou conosco um sistema de fechamento de varandas, você já viu na casa dele? E aí você começa um processo de sondagem. Muito bem. Não adianta só você ser campeão, você tem que ter atitude de campeão de vendas. Com essas dicas, você pode se tornar um campeão. Mas como age o verdadeiro campeão de vendas? Primeiro, quebre os paradigmas. Mude, mas não é só para mudar as peças de lugar. Mude as peças totalmente. Crie um novo conceito para potencializar seus talentos e para aprimorar seu desempenho. Desenvolva um olhar novo, um olhar diferente, criando novos conceitos, para que você possa, com essa nova visão, ir adiante, buscar além do que você conseguiu até agora. Aprenda a administrar seu tempo, estabeleça prioridades, porque perder tempo é perder vida, gente. Como é que você estabelece prioridades? Normalmente nós perdemos muito tempo com as coisas urgentes do dia a dia. Então, deixe o urgente para resolver depois. Primeiro, o que é prioridade. O que é prioridade tem que ser o mais importante. Além da prioridade, você tem também as tarefas importantes. E logo depois vem as urgências. Então, valorize seu tempo. Trabalhe mais e lamente menos. Ao invés de reclamar do que você não tem, agradeça a Deus pelo que você tem. E faça o melhor que pode com tudo que você tem nas mãos. Pode ter certeza que o seu tempo vai render muito mais. Outros desperdiçadores de tempo são telefone, as redes sociais, Orkut, Facebook, enfim, e-mails. Utilize essas ferramentas para te dar lucro, para te trazer mais clientes.
Não perca tempo com mensagenzinhas, piadinhas, isso não vai te levar a lugar nenhum. E administre seus problemas pessoais. Não leva seu problema pessoal para a empresa. Quando a gente está na empresa, o nosso objetivo é realizar o trabalho. Não é ficar reclamando que a mulher dormiu de calça jeans com feixe emperrado ou o marido dormiu de calça jeans com feixe emperrado. Deixe os problemas em casa. Seja otimista. Eu não conheço nenhum campeão de vendas, e olha que eu conheço muitos ao longo desses anos de trabalho. Eu não conheço nenhum que não seja otimista. Nós, às vezes, deixamos de fazer tanta coisa com medo, né, achando que não vai dar certo, ou criamos realidades desfavoráveis para nós. 90% dos nossos medos não se concretizam. E são estatísticas, são estudos que comprovam. Então, para de ter medo. É natural que a gente tema, mas encara o medo, desafia seus medos. Sorria, o próximo cliente será sempre melhor do que o anterior. Só um momento. Me perdoe. Muito bem, sorria e não desanime. Lembre que o próximo cliente vai ser sempre melhor do que o anterior. Se o anterior foi ruim, você tem mais motivo para pensar nisso. Se o anterior foi bom, é uma maravilha. O próximo vai ser melhor ainda. Levante-se para vencer. Acorde com disposição. Olhe para os seus braços. Você é perfeito. Agradeça a Deus pelos seus olhos que enxergam, pelos seus ouvidos que ouvem, pela sua boca, pelo seu nariz. Você respira. Você é um ser inteligente, você tem luz. Agradeça a Deus por isso, só de você acordar e lembrar de agradecer, meu Deus, obrigado, eu sou perfeito. Você já vai estar se determinando para vencer. Acorde pensando, hoje é um dia bom, é um dia onde eu vou investir esforços para realizar todas as minhas metas, todos os meus objetivos. Para de ficar olhando só o lado ruim das coisas. Nada é 100% ruim na vida, como nada é 100% bom. Mas nós podemos investir mais tempo para enxergar as coisas boas. Tenha metas e objetivos. Crie metas desafiadoras para você. Mas preste atenção, antes de ter, você tem que ser. Não fica a sua vida toda desenhando metas para ter isso, ter aquilo outro. Pense em ser. Como eu vou ser melhor em vendas? Como eu posso ser melhor no que eu faço? Como eu posso evoluir no meu trabalho? Porque um campeão de vendas administra muitos conflitos, problemas, mas dificilmente administra problemas de falta de dinheiro. O verdadeiro campeão de vendas ganha bem. Então ele vai planejar ter porque ele é. É por ser um campeão de vendas que eu tenho dinheiro para comprar o carro do ano. Cuidado com os boicotes. Faça que nem Jack o Estripador, vá por partes. Se o seu objetivo, sua meta é algo muito grande, planeje para um tempo maior. Anote. Acompanhe o seu desenvolvimento no dia a dia com direção às suas metas. Aprenda todos os dias. Como eu falei logo no início, tudo em vendas é aprendido. E nós temos que ter a humildade e reconhecer que não sabemos tudo. Em filosofia, nós estudamos um filósofo muito famoso chamado Sócrates. E Sócrates dizia: eu sei que nada sei. Quando você reconhece que não sabe tudo, você se abre para o novo. Você abre a sua cabeça para novos conhecimentos. Então, a sabedoria está em reconhecer a nossa ignorância. Reconhecer que eu posso aprender mais. Enquanto você não reconhece que não sabe tudo, você fica numa postura de que não precisa aprender nada. Então, a verdadeira sabedoria é
entender que todos os dias eu posso aprender. E lembre-se que o seu maior professor é o cliente. Tenha orgulho próprio. Nessa minha longa carreira de vendas, eu encontro muitos vendedores que não têm o mínimo orgulho em falar que são vendedores. Tenha orgulho do que você é, tenha orgulho do que você faz, tenha orgulho do que você tem. Não importa se o que você tem é pouco, orgulhe-se de ter conseguido. Eu costumo dizer que não existe fracasso. Existem resultados diferentes do que nós esperávamos. Então, se você está tentando algo e o resultado que você quer ainda não veio, reconheça que você já teve algum resultado e tenha orgulho disso. Aprenda a gostar de você mesmo, aprenda a se elogiar. Então, não fica o tempo todo achando que não cheguei, não vou chegar, não cheguei, não vou chegar. Viva de bem com a vida, ajude as pessoas que precisam ser ajudadas, não fique esperando alguém te pedir ajuda. Se você percebeu que essa pessoa precisa de ajuda, ajude, estique a sua mão. Participe de atividades comunitárias, se doe um pouco, é dando que a gente recebe. Então, quando você dá, o universo retribui. E sonhe muito, tenha sonhos ousados, porque são os sonhos que se transformam em planejamento. O sonho é que move você. O sonho não é tudo, mas é o começo de tudo. Então, não permita que as pessoas negativas venham desbotar os seus sonhos pessoais. Acredite nos seus sonhos. Cuide do seu lado pessoal, de estar bem onde quer que você esteja, aprenda a se gostar. Passe mais tempo com a família, porque mesmo que o seu relacionamento com a família não seja bom, é na família que a gente recarrega as baterias. Não descuide do seu lado espiritual. Acredite que é um ser maior. Não importa como você o chama e não importa onde você o coloque. Faça exercícios físicos, mantenha-se em forma, porque nós vendedores primeiro vendemos a nossa imagem e depois o nosso produto ou serviço. Então preste atenção em como está a sua aparência física. Seja flexível, a flexibilidade permite que as pessoas se dirijam a você sem receio. Elas se sentem seguras porque sabem que você vai ouvir, sabem que você está disposto a entender e mudar de opinião. Então, isso mantém um clima de harmonia muito melhor dentro do ambiente de trabalho. Desenvolva essa habilidade de flexibilidade. Mantenha-se atualizado, procure todos os dias um artigo, algo que possa te ajudar a evoluir no seu trabalho. Participe de palestras, cursos, seminários, workshops. Tem inúmeras possibilidades de você conseguir esses conhecimentos, essas informações gratuitamente. Na internet, o Sebrae oferece muitos cursos, o Senac oferece cursos, enfim. Busque investir em você. Mesmo que você tenha que pagar alguma coisa, lembre-se que isso é um investimento que você está fazendo e vai voltar rápido. Haja e o poder lhe será dado. Não adianta você planejar e não caminhar. Dê o primeiro passo. E desenvolva essa habilidade essencial para todos os vendedores. Empatia. Coloque-se no lugar do cliente. Imagine se você fosse aquele cliente, como você gostaria de ser atendido. O que você estaria esperando de um vendedor. E agora eu pergunto, quais são os seus sonhos? Você realmente acredita neles? Se você acredita nos seus sonhos, você deve escrever seus sonhos. Eles estão escritos. O sonho não é tudo, mas é o começo de tudo. Então, se você não tem um sonho, dificilmente você vai estabelecer metas e objetivos para você. O que é um vendedor de sucesso? Ter sucesso não é só ganhar dinheiro. Como é que você conquista o sucesso?
na sua vida profissional e pessoal. Como é que você faz isso? Vendedores de sucesso, eles entendem, eles compreendem que precisam se comprometer. O nível de comprometimento que você tem é que vai gerar ou não sucesso profissional para você. E sucesso exige coragem de correr risco, assumir compromissos, buscar, criar metas e objetivos. E a diferença fundamental entre vendedores, vencedores e os perdedores está exatamente neste comprometimento, está exatamente na medida do comprometimento, do envolvimento com o trabalho, da participação, do quanto você investe na sua vida corporativa, na sua vida profissional e a capacidade de fazer acontecer e empreender. Então, esse é o limite entre ganhadores e perdedores. E você? Em que linha está? Eu espero que você esteja na linha dos ganhadores, na linha dos bem-sucedidos. Lembre-se de uma coisa: planejar dá trabalho. Determinar metas dá trabalho, independente se são pequenas ou grandes. Então, se pensar pequeno e pensar grande dá trabalho, pensa grande. Para que você vai ficar pensando pequenininho? O único limite que existe na sua mente é aquele que você mesmo se impõe. Nós somos seres limitados e nascemos para vencer, nascemos para ter sucesso. Eu espero realmente que essas dicas sejam úteis, que vocês possam utilizá-las no seu dia a dia. Nós estamos à disposição. Se vocês desejam se aprofundar, ter um conhecimento maior de algum dos assuntos abordados aqui, fiquem à vontade para falar com a direção do Barra Vento e teremos o maior prazer em atendê-los. Eu agradeço muito a atenção de vocês. O meu nome é Jo Campanharo e nós estamos encerrando mais um encontro da Escola de Lideranças Barra Vento. Muito obrigado e espero revê-los em breve, com muito sucesso, é claro.